Fala, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Olha só, hein? Hoje eu virei profeta. Verdade, eu vim aqui para fazer uma profecia. Tenho certeza que muita gente já se fez essa pergunta. Será que o mundo vai melhorar? Para melhor ou para pior? São duas perguntas. Será que o mundo vai melhorar na questão de vida, sociedade, religião, Bom, enfim, como vai ficar o mundo daqui para frente? Então eu vim aqui hoje para lhes trazer uma profecia. Então se você quer ouvir a profecia na íntegra, ouça até o fim. É rapidinho esse vídeo e eu vou apresentar provas contundentes de que o mundo não vai melhorar. O mundo não vai ficar melhor daqui para frente. Ele não está num processo de melhora, tá? Muito pelo contrário. O mundo entrou num processo de degradação. Mesmo com a tecnologia evoluindo, mesmo com o mundo estando tecnologicamente avançadíssimo, ele está regredindo. E olha por quê. Antigamente, bem antigamente, na época lá do Antigo Egito, eles conseguiram fazer pirâmides, eles conseguiram fazer aqueles monumentos gigantescos, coisas faraônicas, lindas de se ver e coisas que a gente não entende em todo lugar do mundo, não é só lá no Egito, não. A gente pode ver isso em várias partes do mundo. Na Ilha de Páscoa, por exemplo, aquelas estátuas, como elas foram feitas, como foram transportadas, com que ferramentas, né? A precisão com que foi feito as estátuas do Egito, de estarem simetricamente perfeitas. A sabedoria, a inteligência daquele povo era muito grande. Eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, mas eles tinham tecnologia. Tanto que eles fizeram tudo aquilo, como carregaram aqueles blocos gigantescos de pedra. Mas hoje a gente tem o orgulho de dizer que a nossa geração é a melhor porque tem maior tecnologia. Só que é a geração que menos lê, é a geração que menos entende da sua própria língua nativa. Tá? Você quer saber se é verdade o que eu estou falando? Converse com alguém da sua cidade. Pelo menos de 20 palavras que a pessoa disser, 10 foram abreviadas, 5 são gírias, tudo misturado, tudo bagunça, tem palavras inventadas na hora. Então, a gente entrou numa época de degradação, tá? Então, vou mostrar para você. O mundo, desde que o mundo é mundo, sempre existiram dois extremos, sempre. Sempre existiram os gordinhos ou as gordinhas e os magrinhos, sempre. Sempre existiram os que comem churrasco e os que preferem chuchu. Sempre existiu os que explodiam bomba, os que davam tiros, que davam espadada e aqueles que erguem a bandeira branca. Sempre existiu aqueles que dão e aqueles que recebem. Também sempre existiram os brancos e os negros. Sempre existiu os que gostam de diversão. Vamos falar no tipo de hoje, televisão, aplicativos, Netflix. E sempre existiram os que gostam de ler. Sempre existiram também os de direita e os de esquerda, sempre, desde que o mundo é mundo. E sempre existiu pensamentos a favor de um Deus e contra um Deus, né? Teísta e ateísta. Então, gente, sempre existiram os dois lados de uma mesma moeda, sempre. Então, primeiro, eu não preciso de fazer uma profecia aqui. Eu vou apresentar provas contundentes de que o mundo não vai melhorar, com provas históricas. Como, por exemplo, vocês já devem conhecer a história de Noé. O que aconteceu para Deus acabar com o mundo? O mundo ele foi se degradando numa maldade tão grande, perversidade tão grande, que Deus sentiu nojo do mundo. E ele acabou com o mundo. Por que ele salvou Noé? Porque ele achou que Noé era justo, que Noé era bom. Então, olha só, sempre existiu o ruim e o bom. Deus destruiu o ruim, mas salvou o bom. Na história de Ló, ele mora em Sodoma e Gomorra. E Deus vai lá e destrói a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas ele salva Abraão.
e Ló. Por quê? Porque ele julgava ser Abraão e Ló pessoas dignas de ser salvas, de viver. Porque Sodoma e Gomorra se corrompeu numa maldade tão grande, numa perversidade tão grande, numa luxúria tão grande, sexualmente falando, que Deus achou por bem acabar com aquilo. Então, quantos anos já se passaram e o mundo não melhorou? O mundo, vamos dizer assim, na nossa ótica, piorou. Mas a gente só consegue falar que piorou porque a gente só viveu o agora. A gente não viveu lá atrás. Eu acredito que lá atrás estava até pior, tá? Mas então vamos dizer que a gente está regredindo por conta do cérebro estar sendo mirrado. Redes sociais, televisão, telejornais e tudo mais vão aprisionando o nosso cérebro de tal forma que você vai, olha, encolhendo, e chega uma hora que você não tem mais nem vontade de expandir. Quem lembra da época dos juízes? Você já leu a Bíblia, provavelmente, né? Na época dos juízes, quantos juízes Deus levantou para salvar o seu povo? Vinha povos e massacrava o povo de Deus, e roubava, e matava, estuprava, levava suas mulheres. Se você ler a Bíblia, você vai ver que na Bíblia, a Bíblia é um livro histórico, ela conta vários casos de estupro, de abuso, de carnificina, de gente comendo gente. Época de fome, em que as mães matavam os próprios filhos para comer, e gente sanguinária, traição no reino para poder roubar o trono, traição contra muitas pessoas. Então, você vai vendo que não tem diferença, a diferença é só a data. Tem muita gente que fala assim, homem é tudo igual, só muda de endereço. A história é igual, só muda de data. Como a gente pode ver também na história de Davi e Absalão, seu filho, Absalão vai e mata o irmão, olha só que coisa, traição na família. Depois tenta roubar o trono do pai. Rouba o trono do pai. Depois mais pra frente a gente pode ver Salomão também com o irmão dele tentando roubar o trono dele. Então, uma série de consequências. Davi roubando a mulher do Urias, mandando matar Urias. Depois a gente pode ver também a Jezabel matando o dono da vinha só para dar a vinha pro marido. Quantas vezes a gente não vê isso hoje nos telejornais, falando sobre o marido que matou a esposa porque não queria ver ela com o outro, né? A ex-esposa não queria ver a ex com o outro, matou porque nem para ele nem para mim. Olha só que coisa, a história se repete. Então não tem como falar assim, não, tá tudo caminhando muito bem, agora entrou um presidente, o mundo vai daqui para frente, vai melhorar, vai dar aquela guinada, Jesus não vai precisar nem de voltar mais, que vai ficar bom. Mentira, não tem como. Jesus vai ter que voltar, porque esse mundo é daqui para pior, ou vai continuar assim. E falando de questão de política, pra gente encerrar esse vídeo aqui, para ficar curtinho, sempre existiu direita e esquerda, sempre existiu. A gente pode ver, na época de juízes mesmo, o povo de Deus era a direita, o outro era a esquerda. Você vê eles brigando intensamente para tomar um território, para poder se apossar daquele território e mandar ali. Porque o que é direita e esquerda? Nada mais do que ideologias, pensamentos diferentes que lutam por um espaço. Eles lutam para poder dominar, para poder mandar em um espaço, certo? Então a direita e a esquerda é uma briga política, é isso. Então eu vou mostrar para vocês bem rapidinho uma briga política de direita e esquerda, que vocês talvez conheçam, às vezes nunca leram, mas conhecem, tá? Ela se encontra lá em Mateus capítulo 27, tá? Isso, por que eu estou mostrando na Bíblia? Para mostrar para vocês que isso é antigo, para mostrar que desde que o mundo é mundo existe direita e esquerda. Vamos lá então, Mateus 27, vou ler os versículos de 15 a 18 primeiro, aqui na minha Bíblia no celular para vocês verem. Versão NVI, tá bom? Olha só. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Primeiro, já viram a semelhança entre aquela época e hoje? Era motivo de festa, era um costume soltar um prisioneiro por aclamação da multidão. A gente vê isso hoje em dia. Vou dar um exemplinho rápido para vocês lembrarem. Teve um presidente que roubou muito a nossa nação e a multidão aclamando. O movimento MST e muitos outros movimentos aclamando para soltar o cara. Lembraram?
Tá, isso eu tô falando é que tem uma semelhança com o passado, tá bom? Vamos seguindo. E eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Muito conhecido, gente. Pegaram de novo aí mais uma semelhança? Muito conhecido. Uma pessoa se torna muito conhecida por fazer algo grandioso, ou algo repetidamente, ou por fazer algo que marca a memória do povo. Não é verdade? Vamos supor, o estuprador que estuprou 60 mulheres. Por que ele se tornou conhecido? Pela quantidade de mulheres que ele estuprou. É uma coisa que choca as pessoas, né? Uma pessoa que rouba a nação, por que ela é conhecida? Ela é conhecida, muito conhecida, porque ela roubou uma nação, ela não roubou uma pessoa. Ela roubou bilhões. Então, uma pessoa, vamos falar do sentido bom então. D. Pedro I ficou bem conhecido. Por que Pedro Álvares Cabral ficou conhecido? Vocês pegaram então o que eu estou querendo dizer? Então, olha aqui, lá no passado, eles queriam, por motivo de festa, era um costume, soltar um prisioneiro. E eles lembraram, tem um prisioneiro muito conhecido, com uma tornozeleira lá, tá? Tá preso. Então, vamos pensar nele. Aí, naquela ocasião, o prisioneiro muito conhecido chamava-se Barrabás. 17. E Pilatos perguntou à multidão que ali estava reunido: qual destes vocês querem que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Jesus também era uma pessoa que marcou a sua época. Então ele veio, ele curou, ele fez milagres, ele falou um monte de coisas, mas ele foi culpado de morte por falar que ele era filho de Deus, por falar que ele era o Cristo, que ele era o rei dos judeus. Ele foi culpado por isso. Agora pare e pensa comigo. O outro, ele foi lembrado por ser um criminoso. E o povo aclamou a soltura dele. Vamos ver então a seguir, Porque sabiam que o haviam entregado por inveja. Bom, primeiro, já quiseram prender Jesus por inveja. E agora a gente vai pular para o versículo 21 e 22. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? E responderam eles: solte o da tornozeleira, solte Barrabás pra gente aí. Pô, o cara é gente fina, roubou um monte de gente aí, né? Roubou a nação. E perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado o Cristo? Quer dizer, ele foi incriminado por ser chamado o Cristo, tá? E todos responderam: crucifica-o. Olha só, gente. Então eu mostrei várias coisas que se refletem do passado até agora, coisas que se assemelham, e agora mais uma: crucifica-o, tira ele daí, mata esse, né? Então olha só, hoje a gente vê brigas políticas o seguinte: direita e esquerda. Um fala assim que a direita roubou a nação, aí o cara vai preso. Teve a CPI, teve Lava Jato, teve um monte de coisa, o cara vai pra cadeia com provas e tudo mais. Quando entra um que fala: não, eu vou mudar. Não tô falando que ele é que nem o Cristo, não tô, jamais, tá bom? Mas pelo menos ele não tem nenhum processo. Ele fez alguma coisa de grande? Ele fez isso? Vocês vão ficar me questionando um monte de coisa, esquece, gente. Tô falando de processo, o cara não tem nenhum processo nas costas. E eu não tô assemelhando ele com Cristo, nunca. Eu tô falando assim: olha a igualdade, a semelhança de lá do passado e agora. Por que o mundo não vai melhorar? Porque agora entra um cara no poder, tá com a ficha limpa, nome limpo, não tem nada de errado, mas vocês querem o da tornozeleira. Então, para você ver que o mundo não vai melhorar, desde que o mundo é mundo, a preferência do ser humano é pela coisa ruim. Então, tome coisa ruim. Não tem como mudar esse mundo, tá bom? Antigamente eles destruíam o mundo com bomba nuclear, hoje não. Hoje é com vírus. É uma bomba química, é uma bomba viral. Por quê? Porque mata muito mais e mantém a estrutura do mundo intacta. A estrutura do país, das cidades em geral intacta. Então, gente, para você ver que há semelhança na época que explodiam a bomba de Hiroshima e Nagasaki e muitas outras bombas que explodiram, não vou lembrar de todas, acabaram com populações gigantescas, destruiu cidades e sabe, acabou com tudo mesmo, ficou terra lisa. Eles não querem mais isso. Eles conseguem fazer da mesma forma, acabar com tudo, mas manter a estrutura. Então, o mundo é daqui para pior, minha gente. Vocês se consertem,
se arrumem. Se você quer que o mundo seja bom, comece por você. Se você quer que ninguém polua a sua cidade, começa por você. Não joga lixo na rua, não joga bituca de cigarro para fora do seu carro. Guarda ali no cinzeirinho, joga latinha no lixinho. Chegou na sua casa, pega e joga no lixo. Começa por você, é pelas pequenas coisas que você faz as grandes se tornarem grandes. Entendeu? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.